de lado, deixando as verdades bíblicas de lado, aí então se torna um grande pecado. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, eu digo para você que a preparação divina de Deus estará na sua vida, e tu estará mais pertinho de Deus com toda certeza. E então Deus assim, Ele alcançará você com a grande misericórdia e terá assim o galardão preparado para todos naquele dia, inclusive você que agora também aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eu me lembro meus queridos, quando morava no interior, na roça, isto mesmo, aos meus 9 anos, quase 10 anos de idade, eu sofri um acidente, no meio de uma lavoura de café, pulando de cima de um pau, brincando com os meus colegas, eu caí em cima de um pé de café seco, e ali entrou dentro do meu olho esquerdo 12 centímetros e meio de madeira, o qual estourou todo o meu olho, e ficou somente o globo ocular, aquele vazio, o olho de pendurado sobre a minha face. Quando eu coloquei a minha mão, eu não vi mais nada, me apaguei. Queridos, eu fiquei 14 dias e meio em estado de coma profundo. Eu digo uma coisa para você, o que é uma crente despreparada? Espera só um pouquinho que já chego lá. Ou uma crente preparada. Amados e queridos, eu fui internado nas clínicas de Santa Luzia, em Cascavel, e ali fiquei 8 dias e meio sem ser operado. Os meus pais naquela época deram uma bronca nos médicos para que me operassem com urgência. E então, meus queridos, os médicos fizeram uma bateria de exame e disseram, olha, podemos operar, mas estamos aguardando a morte, porque o Geraldo só tem 1% de vida no cérebro. O cérebro dele está praticamente morto. Queridos, com 8 dias e meio eles me operaram, tiraram aquela madeira de dentro da minha cabeça. Eu fiquei 14 dias e meio em coma profundo. Eu digo uma coisa para você, quando Deus ele tem plano, quando Deus tem algo a fazer, você pode passar pela morte, pelas águas, elas não te submergirão. Você pode passar pelo fogo, mas eles não te queimarão. Eu digo para você uma coisa, que ali eu fiquei hospitalizado naquele hospital de Cascavel, nas clínicas Santa Luzia, naquela época, talvez hoje não existe mais, porque isso faz tempo, 1975 para 76, olha, eu digo uma coisa para você, quando eu fiquei hospitalizado ali, que fiquei em coma, quando eu voltei do coma, que fui para o quarto de enfermaria, ali tinha uma jovem, uma crente, então ela conversava com minha irmã, e a minha irmã mais velha, isto mesmo eu digo, o nome dela Nilza, então aquela jovem comentava com ela que eu não iria, veja bem a Nilza, eles ali conversando, que eu não iria poder casar, que eu não iria poder caminhar mais, porque eu iria ficar controlado por medicamentos. Meus queridos irmãos, não poderia caminhar, se eu caminhasse ia caminhar só um pouquinho e caía, porque tinha perdido parte da massa encefálica do meu cérebro. Olha, meus amados, para você ver que situação que eu fiquei. E então, dentro daquele hospital, eu me acordei. Quando eu me acordei, a minha irmã disse, para aquela jovem, olha moça, não fala mais, o Geraldo, ele não pode escutar isso, ele não pode saber. Aquela moça, ela virou para mim com uma mão erguida, ela deu de dedo na minha cara e ela me disse, Nilza, o Geraldo não vai ficar doente mental, não. Ele vai casar, ele vai crescer, ele vai ser um homem de Deus, ele vai ter filhos, sim, ele vai ter filhos e vai ser um pregador do Evangelho. Queridos, aquela palavra ficou no meu coração, que eu nunca mais esqueci. Eu tinha 9 anos e poucos de idade. Eu digo uma coisa para você, que o tempo se passou, como que os médicos falaram, isso aconteceu. Eu saí do hospital, sim, eu
saí do hospital caindo, caminhando e caindo. Fiquei 2 anos e 4 meses controlado por medicamentos. Mas eu te digo uma coisa, um certo dia o meu pai, ele disse em casa: eu vou ligar esse rádio para ouvir umas músicas. E quando ele ligou o rádio, ele se deparou com um crente, com um cidadão do céu, com um pastor de Deus, é verdade, um homem de Deus. E então aquele homem de Deus disse: neste momento eu vou orar pelos ouvintes de casa, porque eu já orei por todos aqui dentro da igreja. Aqui tem paralíticos caminhando, tem surdo escutando, tem cego vendo e mudo falando. Queridos, naquele momento eu cheguei mais próximo do rádio e dei atenção naquele homem. Meu pai disse: olha, escuta só o que está acontecendo aqui. E então eu dei ouvidos. Aquele homem disse: eu vou orar pelos ouvintes. Você que não tem cérebro completo, Deus vai completar agora. Meus amados, eu dei toda a atenção naquela palavra. Aquele homem começou a orar, começou a repreender toda obra maligna, toda obra do diabo. E então, quando ele terminou a oração, ele deu um grito: você que era paralítico pode caminhar e correr. Você que não tinha cérebro, agora você tem, porque Jesus te deu. Sai correndo agora, porque Jesus te deu um cérebro.